Olá, 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 muito bom dia. Sejam todas muito bem-vindas, mulheres, Marinês, Jean, Vanessa, Rafa, Priscila, Fernanda, todas as mulheres que estão chegando, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Hoje é um dia muito especial. Como assim, Cris? Por que hoje é um dia muito especial? Porque a gente acordou. Estamos vivas, estamos respirando, recebendo novas oportunidades de fazer o que precisa ser feito nesse tempo. Os trabalhadores de última hora, né, que se chama, e para que os trabalhadores de última hora cumpram o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, nós estamos vivendo um tempo de desbloqueios. E essa semana começou algo novo, um movimento novo, aqui no Tempo de Mesa, um momento de multiplicação de talentos, multiplicação de todas as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, como natural, quem estiver com a possibilidade de parar o que está fazendo e se colocar no momento presente, faça isso. Porque quando a gente se coloca no momento presente, a gente percebe que Deus ele está e sempre esteve com a gente. Só que o fato de a gente se distrair com muitas coisas e afazeres e trabalho e muitas coisas e coisas e coisas, faz com que a gente nem perceba que Deus está. Então, quando a gente se coloca nesse momento presente, respira fundo, solta, a gente volta pro agora. A gente sai do passado, a gente sai do futuro. E se volta para o agora. Então, que vocês façam esse movimento intencionalmente para estar aqui agora. E fala com a tua boca, eu estou aqui agora. Eu estou aqui, Pai, aberta, disposta e disponível, receber tudo o que vem de ti. Esse tempo de mesa não é meu e não é de nenhuma outra mulher que está aqui. Esse tempo de mesa é de Deus, é de Jesus. Ele é o centro. Nós estamos aqui como mensageiras de uma palavra, de uma mensagem que vem dele, mas que através das nossas vidas, testemunhos de cura que nós já vivemos e ainda viveremos, muitas mulheres serão tocadas, porque a verdade que nós bem sabemos é que cada mulher que está aqui, independente do nível de consciência, carrega algo poderoso. Todas nós carregamos algo poderoso. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, por esse dia abençoado que nós recebemos. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui hoje. Obrigada, Pai, pela nossa saúde perfeita, perfeita, perfeita. Obrigada, Pai, por todo o amor que só em Ti nós desfrutamos. Obrigada, Pai, por nos ensinar a ser filhas neste tempo. Obrigada, Pai, por toda a provisão que o Senhor nos traz todos os dias. Obrigada, Pai, por mais um dia. Que esse dia seja tão incrível quanto todos os outros que o Senhor tem manifestado em nossas vidas. Que a Tua presença seja palpável, Pai, no dia de hoje, através da minha vida e da vida da Rafa, que vai trazer uma mensagem para a gente hoje, dentro dos estudos de Mateus que a gente está mergulhando e aprofundando. Em nome de Jesus, eu declaro que esse tempo de mesa, ele é Teu, Pai. Então, faça o que precisa ser feito, ministra nos nossos corações e libera, Pai, a porção de hoje que está disponível para nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Rafa Borges, tudo com você, maravilhosa. Olá, mulheres! Boa tarde! Vamos dar continuidade, né, a Mateus 5, 33 ao 37. Cris falou que seria ontem, mas quando eu comecei a ler, que Jesus começou a revelar no meu coração, eu falei, já entendi que era para ser eu trazendo essa palavra, né? Então, vamos lá. Mateus 5, 33 diz, outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não pejurarás. E aí eu fui pensar o significado de pejurarás, né? Não dê um falso testemunho, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Quando a gente vai buscar o significado da palavra cumprirás, ele traz executar, obedecer a uma ordem. Então, você já
começam a ver que a instrução é clara, né, sobre obedecer. E aí eu vou continuar e depois eu vou trazer mais palpável a revelação que Deus me trouxe. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E a primeira coisa que ele já me trouxe, assim, da palavra, que eu acho que já seria uma grande reflexão aqui para o tempo de mesa, seria: quem não precisa dizer que é. Então, assim, ele já chegou assim para mim ontem. Eu falei, ai, tudo bem, já entendi. Já entendi. E aí, a primeira coisa que me vem, aquela famosa frase: levanta a mão aqui. Quem já falou? Segunda-feira eu começo. Dieta, dieta. Quem começou segunda? Muita gente não começava, né? Porque eu era assim, eu dizia, segunda-feira começo. E aí, na ambiência certa, eu tô começando a entender. Se Deus nos deu a oportunidade de começar hoje, por que eu vou começar na segunda-feira? Teimosas, desobedientes. Gente, e olha, eu falei assim, Jesus, quando o Senhor ministrar, comece a ministrar no meu coração, porque realmente, primeiro vem em mim, como diz Cris, né? Chega primeiro na gente arrapada, para depois chegar em vocês. E aí eu comecei a analisar tantas coisas que a gente deixa para depois. E a gente começa a orar. Eu juro por Deus que eu vou começar. Mas, na verdade, a gente não precisa jurar. Porque toda vez que a gente se coloca disponível e disposto disponível, é no aqui e no agora. Eu li um podcast, na verdade, eu escutei um podcast esses dias falando assim: quando Deus ele dá uma ordem e você não executa no tempo dele, você já está sendo desobediente. E ontem, não sei se todo mundo estava aqui no tempo de mesa, mas Cris começou a falar sobre a pessoa que iria trazer a palavra hoje. E aí começou a vir um monte de história. Eu falei assim: hoje é meu aniversário, não vai dar tempo de vir, eu tenho um exame para fazer da minha filha já já. Comecei a inventar um monte de coisa, um monte de coisa. E hoje, simplesmente, eu acordei, já fiz a atividade do jejum, saí de casa, fui tomar café da manhã na padaria, porque eu amo café da manhã, minha refeição favorita. Fui na praia, tomei banho de mar, voltei, lavei o cabelo, me arrumei, já já vou sair para o exame, estou aqui no tempo de mesa. E aí, olha as histórias que a gente conta na nossa vida. E, de fato, participar, inclusive, do jejum, né? Para quem não sabe, a comunidade Essência, que Cris lidera, depois ela fala um pouquinho aí, porque senão vai estender muito aqui o tempo de mesa, tem trazido para a gente cada vez mais esse nível de consciência. Principalmente porque a gente precisa honrar cada vez mais a nossa palavra e os nossos compromissos. Então, Jesus ele me trouxe muito esse local de honestidade. A gente está sendo pedida nesse novo tempo a ser honesta com a gente. Então, quando a gente diz sim, é sim. Quando a gente diz não, é não. Ontem, Júlia trouxe algo falando assim: não tenho capacidade. E na minha oração, Júlia, ontem eu falei assim: Deus, eu não tenho capacidade alguma de trazer a palavra. Nossa, eu sou recém-batizada. Eu nem sei falar muito assim, mas não é sobre mim. Eu falo assim: eu reconheço que eu não tenho capacidade alguma de trazer essa palavra, mas o Senhor em mim, o Senhor em mim vai me capacitar. E ele falou assim para mim sobre performance. As mulheres nesse tempo estão sendo chamadas para viver a verdade. Eu vou trazer um exemplo para vocês de algo que aconteceu ano passado. No ano passado, nessa mesma data, no meu aniversário, eu lancei um produto digital. Na época, eu tinha duas sócias na empresa, eu tinha uma empresa de marketing digital. E eu lancei um produto digital. Vocês imaginam, vocês acham que vendeu ou não vendeu esse produto? Quem acha que vendeu, levanta a mão. Quem acha que não vendeu, não levanta a mão. Duas pessoas acharam, né? Pois, não vendeu. E o que é que Deus me trouxe? Porque, na verdade, eu não acreditava, eu não vivia aquilo. Então, quando ele fala aqui sobre cumprir uma ordem, sobre obedecer, não é porque eu preciso fazer, é porque eu já sou. Quando eu sou, não precisa
sabe? A gente luta em resistência porque, na verdade, a mentira ainda está dentro da gente. E quando essa mentira ela sai, quando a verdade entra, a gente faz porque a gente se torna. Então, Deus ele me trouxe muito isso, que naquela época eu queria muito fazer, eu queria ser vista. E esse tempo ele falou assim: você viu a diferença de antigamente que você queria ser vista e hoje, esse novo tempo, eu estou pedindo para você servir? Olha, isso daí me fez refletir. Eu fiquei pensando alguns dias, eu falei, é exatamente isso. Quando eu sou, as coisas à minha volta, elas acontecem, elas fluem naturalmente. Então, hoje, quando Cris ela fala sobre jejum, sobre alimentação, quando Bruna traz algo sobre relacionamento, isso impacta e transforma as vidas em níveis de gerações, porque elas vivem a verdade. Porque elas honram a palavra. E elas não existe performance. Então, Deus ele me trouxe nessas passagens sobre isso, que a gente não vai precisar jurar, a gente só vai precisar obedecer. E a gente obedece porque a gente já é. Então, como eu até anotei a frase de Cris, é saber não fazer é igual a zero. Quando a gente sabe, a gente vai lá e faz. A gente não precisa dizer que a gente vai fazer. Então, olha, parece simples. E é. Eu vou até imitar minha irmã, porque eu estou começando a aprender e começando a praticar isso dentro da minha vida. Então, toda vez que a gente fica dando desculpas, é porque realmente a gente precisa olhar para isso e reconhecer. Deus, opa, aqui eu realmente não consigo sozinha. Então, me ensina, me instrui, me mostra o que eu realmente preciso mudar e melhorar e mergulhar cada vez mais. E isso é muito nítido e é muito privilégio a gente estar aqui 12 horas, todos os dias, sendo instruída, sendo liderada, tendo uma ambiência que te confronte. Porque, assim, há um ano atrás eu falei, Jesus me apresenta suas amigas. Não imaginava que seria assim, com muitos confrontos. Brincadeira. Mas, na verdade, eu recebo com muito amor esse confronto, porque a Rafaela de um ano, ela, assim, amadureceu num nível que eu nem imagino. Talvez eu possa, assim, ter um pouco de capacidade de olhar para a minha história mas e reconhecer. Mas, de fato, você se colocar nesse local de ser confrontada, de você realmente fazer o que precisa ser feito, é muito bom. E o mais importante é ser vulnerável. Aqui é um ambiente, eu até falei para a Cris ontem no áudio, que aqui é o ambiente certo para que a gente seja vulnerável, para que a gente erre agora, porque aqui a gente não é julgada. Então, há uns meses atrás, eu falei assim, eu não falaria o que eu falei agora. Por quê? Porque eu ainda estava na performance. E eu falei para Jesus, eu falei assim, Jesus, eu deixo para trás todas essas camadas de arrogância, autossuficiência, de perfeccionismo, porque eu era uma mulher muito rígida, eu queria muito performar. Então, para mim, falar sobre o evangelho, eu pensava, eu preciso entender mais, entender mais. E Jesus, ele estava falando, você não precisa entender, porque não é sobre você entender. É sobre você abrir sua boca e deixar fluir o que eu quero trazer para essas mulheres. E quando a gente se coloca nesse local de obediência, a gente flui de uma forma que é tão natural. Então, hoje eu não preciso ser igual a Cris. E eu reconheço isso, meu Deus, e falar isso tira um peso, sabe? Nossa, eu não preciso falar igual a Jenny, nem igual a Carol, que eu amo minhas irmãs e eu aprendo muito. Porque eu sou única e cada vez mais a gente vai se colocando nesse local de realmente de honrar, né, a nossa própria história, a nossa própria vida. E cada pessoa vai se conectar com um pouquinho da nossa história e tá tudo bem. Então, se eu me conectei a Cris, se eu me conectei a Carol, a Jenny, e se eu vejo algo bom nelas, é porque a gente sempre tem algo de bom. Então, Deus ele me trouxe isso para que a gente cada vez mais comece a honrar as nossas palavras. Então, todas as vezes que a gente sempre fala, vou deixar para a segunda, a gente precisa analisar sobre essas coisas, porque Deus ele está chamando para a gente para aqui, para agora, para a presença, para fazer o que precisa ser feito hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje, porque se ele deu a oportunidade, o presente é um grande presente e um grande privilégio a gente fazer o que precisa ser feito hoje, porque não é sobre a gente.
é sobre outras pessoas, é sobre outras almas, é sobre o que Deus ele quer fazer através da nossa vida. E quando o Cris falava sobre o manual da vida, para mim era como se não tivesse existido essa conexão. Mas quando eu fui ler ontem e eu fui meditar, eu falei, caraca, é tão claro e a gente não consegue enxergar as coisas que estão aqui que a gente precisa fazer. E eu me coloco ainda em camadas, né, de aprendendo, porque eu ainda só estou nesse processo de obedecer. Mas de forma simples, ele vem trazendo instruções. E a Bíblia é um livro tão antigo, mas é um livro tão atual na nossa vida. Então, quando a gente realmente se coloca disposto, disponível para aprender, para a gente ter o coração aberto, porque ontem eu me rendi. Falei assim, eu estou com o coração aberto aqui para aprender, eu não sei de nada, eu não quero entender nada. Vá me revelando, me traz aí o que precisa ser falado para essas mulheres. Realmente foi chegando de forma bem natural, bem simples, direta, e primeiro chegou em mim, sabe? Porque realmente, todas as vezes que eu pensar em contar uma historinha, eu preciso, opa, o que eu preciso realmente aprender aqui agora. Então, é esse novo tempo que Deus tem chamado a gente como filhas para realmente assumir esse lugar de vulnerabilidade, de honestidade e de cada vez mais honrar os nossos compromissos e obedecer. Obedecer não é no nosso tempo. Deixo aqui a reflexão e queria trazer isso para vocês. Acho que se deixasse eu passava mais tempo aqui falando, mas vou dar a palavra para a Cris, para ela completar, complementar ou falar mais um pouquinho. Mas eu só queria abrir um parênteses aqui e dizer que eu estou muito grata e feliz, porque é um privilégio para mim estar aqui. No meu aniversário, literalmente, foi um presente. Eu achando que esse ano eu ia ficar em silêncio, como ano passado eles falou. Você não vai ficar em silêncio. Você vai receber um grande presente. Você vai falar, por favor. Eu falei, Jesus, Jesus. E que bom que a gente tem irmãs obedientes que já estão na nossa frente. E eu não falo na frente no sentido de estarem a mais que a gente, mas de abrirem um mato, sabe? De realmente terem mais obediências que a gente e confrontar a gente com amor. Porque realmente, se ela não tivesse feito isso, eu não teria esse grande privilégio, recebido esse grande presente do meu pai, que foi falar e ter sido tão ministrada com essa palavra. Então é isso, agradeço demais vocês, eu amo e honro a vida de vocês. Li as mensagens por alto, vou responder assim que eu parar. Muito, muito, muito obrigada, de verdade. Eu sempre me emociono, né? Porque Jesus, ele sempre conecta as pessoas certas no nosso caminho, para a gente colocar disposta disponível para aprender, para honrar e para servir. A gente cresce num nível que a gente nem imagina, mas não por a gente mesma, porque a gente reconhece a nossa identidade nele e fortalece cada vez mais. Então, Cris, muito obrigada. Eu vou dar a palavra para vocês. Consigo ficar mais uns minutinhos e já já vou para o meu compromisso ver a minha filha. Olha que presente duplo. Vou ver o coração da minha filha já já. Gente, olha, o coração de mãe é daqui, ó, saltando para ver ela. Privilégio demais de ver o coração. Obrigada, viu? Gratidão, meu amor, gratidão, gratidão, gratidão. Antes de vocês entrarem, mulheres, eu e a Rafa, a gente estava conversando, eu falei, Rafa, tu viu só? A tua história contou uma história, a tua mente contou uma história, tu sabia que tu deveria se posicionar, no primeiro momento, tá, tu desobedeceu, tudo bem, mas aí eu fiz uma leitura, e daí eu comecei a trazer as coisas, e eu falei, Rafa, qual foi a história que a tua mente contou? Ah, é porque amanhã eu tenho um exame da minha filha para fazer, e tá. Quem antecipa governa é sobre, bom, eu vou me posicionar, eu vou ser uma filha obediente, e eu vou planejar a minha manhã para quando eu trouxer a palavra que estamos de mesa, eu já estar organizada para sair para o exame da minha filha. E o que aconteceu? Ela foi lá, ela entendeu, se posicionou, não falei nada que ela tinha que fazer nada, nem sabia, ela falou depois que estava de aniversário hoje. Então, Jesus sabia do aniversário dela. Jesus sabia que tinha algo para ser entregue a partir do que ela traria hoje para nós. E olha que lindo o que ela foi ministrada e compartilhou com a gente. Sobre honrar a palavra que a gente dá. Ontem a gente falava isso na janta. Olha o Wi-Fi. O Wi-Fi
A gente falava sobre isso. Então, que nesse tempo nós sejamos mulheres, que a gente se posiciona, primeiramente honrando aquilo que a gente mesmo fala pra gente. Sabe? Então, ela percebeu que contou uma história. Eu até brinquei, né? Vocês acham que eu tô sendo ruim com a Rafa, mas eu não tô sendo ruim. Eu quero desbloquear ela porque eu amo ela, porque eu já fui bloqueada nas histórias. Eu contava a história que eu não sabia falar, que eu era tímida, que eu não sabia nada de Bíblia. A mesma história que ela começou a contar na cabeça dela, que a Júlia começou a contar na cabeça dela, que a Jânia começou a contar na cabeça dela para não fazer o que precisa ser feito. Só que a verdade é que a gente só desbloqueia mesmo fazendo. Ninguém ganha músculo sem fazer academia. Ninguém obtém o conhecimento da palavra sem estudar. Não tem como, é meio óbvio, né? Só que daí, ao invés de fazer o movimento, de fazer o que precisa ser feito, a gente conta a história e se acomoda na história. Então, por amar vocês, não foi nem a Crislaine, foi um direcionamento de Deus mesmo. Esse tempo do tempo de mesa, não sei se vai ser assim semana que vem, mas essa semana é isso, a porção para essa semana é a gente se desafiar mesmo a sair da zona de conforto para o próximo nível, porque não existe próximo nível sem se desafiar a sair desse lugar que a gente mesmo se colocou. E amar é abrir o espaço para que as pessoas se posicionem, porque a Rafa sabe o que Deus colocou, eu não sei o que Deus colocou no coração dela. Ela sabia que precisava se posicionar. Eu não vou, Rafa, se posiciona aí, bora, Rafa, vamos lá. Não falei, Julie, vamos lá. Júnior, vamos lá, se posiciona. Não, eu sabia que Deus estava falando. Amar é isso, deixar livre para o Espírito Santo queimar no coração da gente, para que a gente se posicione e faça o que precisa ser feito. Então, eu amo a vida de vocês, honro a vida de vocês, agradeço muito a vida de vocês. Eu quero convidar uma mulher para orar por nós hoje. Marinês, abre o áudio e ora por nós hoje. Eu já falei que eu não vou mais fazer esse tempo de mesa sozinha, e vocês vão me ajudar todos os dias a fazer esse tempo de mesa. Eu quero todo mundo participando. Eu vou fechar meu áudio e tu vai orar por nós. Pai, eu te agradeço por esse tempo de mesa, por colocar as nossas irmãs a teu dispor, Pai, que tu usa como ferramenta, Pai, para tocar o coração de cada uma aqui. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque tu cuida de cada detalhe, Pai. Obrigado por estar aqui. Obrigada, Senhor, porque você tem me estruturado nos últimos dias. E eu sei que você está comigo, Pai, em todos os momentos. E eu acredito, eu confio em Ti. E eu sei que Tu tem um tempo novo para mim. Para nós, na verdade. Para todas aqui, você tem um tempo novo. De renovo, de esperança, de transformação. Pai, obrigada, Senhor, porque você nos livra e a gente nem sabe dos livramentos, Pai. E eu me coloco aqui, Senhor, disposta, disponível para o teu mover, Senhor, para o teu mover. Obrigada, Senhor, pela obediência das mulheres aqui presentes que se dispõem, Senhor, a transferir o que vem de Ti, Senhor. Que a gente possa cada vez mais ser obedientes no Teu amor, na Tua graça, no Teu favor. Obrigada, Senhor, por cada instrução, por cada direção que Tu coloca em nossos caminhos, Senhor, que a gente possa ser cada vez mais obedientes no Teu amor. Que Tu possa nos direcionar cada vez mais
daquilo que vem de ti, Senhor, e não de acordo com a nossa vontade, mas sim a tua vontade, Pai. E desde já eu te agradeço por essa semana, por esse mês que está terminando e pelo novo mês, Senhor, que está chegando aí. Que esse novo mês traga esperança, amor, saúde, fé, abundância, prosperidade, daquilo que o dinheiro não pode comprar, Pai. E que tu sabe que cada mulher aqui precisa e que você entregue na porção de cada uma, que cada uma busque. E eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Meu Deus, essa mulher começou a orar, já me deu um troço aqui. Amo a Aqui vida de também. vocês, mulheres. Que tempo de mesa poderoso, viu só? Como quando a gente se junta para fazer acontecer todas juntas, é muito poderoso. Eu percebo desde agora que o nosso tempo de mesa, ele não só está indo para um próximo nível, por nós estarmos dividindo cada vez mais isso tudo que Deus tem nos ensinado, mas por fazer juntas, sabe? Não uma só ficar falando aqui, ou duas, ou três, e outras recebendo, mas todas falando e todas recebendo. É isso que Jesus está nos chamando nesse tempo, sabe? Todas juntas, cada uma exercendo o seu dom, os seus talentos e multiplicando eles. Eu amo muito a vida de vocês e nós nos vemos amanhã com a palavra que a Júlia vai trazer para nós amanhã. Beijo, beijo, beijo. Amo todas e até amanhã.